texto que nós separamos para meditarmos e trabalharmos nessa noite encontra-se no livro do Registro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11. Livro do Registro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versos 6 a 11. O trecho fala sobre a ascensão do Senhor Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por, sendo quem tu és, em majestade, glória, autoridade, soberania, santidade, nos permites, ó Deus, cultuarmos ao Senhor com liberdade, com temor e tremor, e na mediação única de Jesus, recebendo-nos em tua presença. Bendito seja o teu nome por isto. Agradecemos-te, ó Deus, porque tu és presente em nosso meio, pelo Espírito Santo do Senhor, que a nós foi dado para em nós habitar, trazendo-nos, ó Deus, a orientação e a direção da parte do Senhor, à base das Escrituras, para a nossa edificação, instrução e testemunho desta verdade, para o louvor da glória do teu nome. Bendito seja o Senhor por isto. Recebe, ó Deus, portanto, este culto que te prestamos. Intercedemos e oramos agora pelos que estão doentes, enfermos, carecentes e necessitados da bondade, da expressão da graça misericordiosa do Senhor, restaurando-lhes a saúde, curando-lhes as feridas, sarando-lhes, ó Deus, as enfermidades. Lembramo-nos de forma muito específica do reverendo Valcir, a quem tu tens constituído como, ó Deus, pastor sobre a parte e expressão do rebanho do Senhor neste lugar. Teu servo, ó Deus, carece da tua bênção, te louvamos por toda a assistência que ele já tem recebido, e, ó Deus, cremos que tu ages de forma soberana e sobrenatural, mas também de ordem, ó Deus, ordinária e mediada, ó Deus, em relação a medicações, a orientações médicas, a diretrizes, mas temos absoluta certeza que o Senhor é quem sara e cura todas as nossas enfermidades. E como oramos de manhã, oramos mais uma vez agora, para que esta enfermidade seja uma das que o Senhor Jesus, de fato, levou sobre a cruz. E assim, ó Deus, tu ministres sobre ele a tua bênção de cura e restauração para a glória, honra e louvor do Senhor. É a minha oração com súplicas, rogando que nos dê entendimento da palavra do Senhor, e a mim, a autoridade, fidelidade, e também trazendo ao meu coração o alimento pela palavra do Senhor. Em Jesus é que nós oramos. Amém. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir.
Nós estamos aí, nesses dias do início do ano, vivenciando um momento de certa tensão, sobretudo no Oriente Médio. E quando se fala em algum conflito naquela região, do Golfo Pérsico, na região do Suez, etc., normalmente o nosso meio entra em ebulição. Todo mundo quer dar um palpite, e então aqueles apocalipsistas de plantão começam a escarafunchar o livro de Ezequiel, sobretudo, o livro de Daniel, aí querem descobrir qual é o nome do Irã antigamente, descobre que era a Pérsia, e querem saber quem é Gog, aí deve ser a China, quem é Magog deve ser a Rússia. Então vejam bem, é Gog e Magog, a China e a Rússia, ligada com a Pérsia, para invadirem Israel, e aí os Estados Unidos, aí começam então a conjecturar. Isso significa que Jesus volta semana que vem. Esse é o problema, irmãos. Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, e ele diz isso no capítulo 3, verso 10, ele gostaria de estar presente, e vai ter que fazer por carta, para corrigir algumas deficiências da fé daqueles irmãos. Ele os elogia tremendamente, capítulo 1, de como eles foram retirados da idolatria, foram levados ao conhecimento da salvação em Jesus, o seu amor abnegado tem se tornado exemplo para todos os cristãos da Ásia, a sua liberalidade em auxiliar e socorrer os cristãos, tudo isso aí Paulo elogia. Porém, eles tinham algumas deficiências na sua fé, até porque aquela igreja foi plantada por Paulo em 3 sábados. Paulo pregou só 3 vezes em Tessalônica, só 3 sábados, e a igreja ali foi plantada. Portanto, foi uma igreja que teve pouca presença apostólica para a sedimentação da sua orientação como igreja cristã. Por isso, Paulo vai falar sobre questões ligadas a pessoas que, infelizmente, entendiam de forma equivocada questões relativas à volta do Senhor Jesus, inclusive usando isto para viver às custas da igreja. Levando Paulo a dizer, olha, quem não quer trabalhar também não coma. Não é para viver às custas da igreja. Se você pode trabalhar, tem condição de trabalhar, depender da igreja é forma parasitária de existir. Então o apóstolo Paulo, com aquele jeito, às vezes pouco delicado dele, né? Bastante direto e incisivo, vai orientar. E boa parte da carta trabalhará exatamente a questão da volta do Senhor Jesus, da condição dos que morreram, em relação ao aspecto do porvir. E nesse texto que nós temos nesta noite, quando o Senhor Jesus estava encerrando o seu ministério terreno, já agora depois de 40 dias de ressuscitado, ele está como que ascendendo aos céus, subindo aos céus, e neste momento ele fala aos seus discípulos algumas coisas acerca do ministério que eles, seus discípulos, deveriam ter como suas testemunhas em Jerusalém, Samaria, todos os confins da terra. E então, ao ser assunto aos céus, com 2 varões, com 2 anjos, os discípulos, ao olharem para ele, são indagados, por que vocês estão admirados? E aí o que nos importa no verso 11, sobre o que vamos trabalhar. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. À luz desse texto, nós queremos falar não sobre a ressurreição, nem a ascensão de Jesus, mas sim algumas características sobre a sua volta, que é a esperança e a expectativa da Igreja de Cristo. Portanto, algumas características da volta de Jesus, à luz de Atos, capítulo 1, verso de número 11. Há outras características, irmãos. Prestem atenção, né? Nós vamos trabalhar o verso 11. E esse texto maior aqui, essa perícope aqui.
É a que eu li, é a ela que eu vou me deter e trabalhar, tá certo? Então, quais são essas características à luz desse texto? A primeira delas é que a volta de Jesus tem a sua característica pessoal. A volta de Jesus é pessoal. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus. É esse Jesus, portanto, é pessoal. Mas isso é óbvio, não é tão óbvio assim. E não é tão óbvio assim, porque ainda hoje pessoas há que insistem ser um equívoco a igreja estar esperando a volta do Senhor Jesus, porque ela de fato, na visão dessas pessoas, de maneira equivocada, já ocorreu. E ocorreu 10 dias depois deste evento, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas que estavam ali, junto aos discípulos, e havendo o revestimento de poder da igreja, com a dotação da igreja em termos de dons para a expansão do reino de Deus. Então essas pessoas dizem que de fato a promessa do Senhor Jesus de voltar já se cumpriu, porque foi Ele, na visão dessas pessoas, prestem atenção, eu não estou falando que isso é fato, estou falando que estas pessoas têm esse entendimento, de que a volta de Jesus já ocorreu, por quê? Porque em João 14:6 ele disse claramente, eu voltarei, não vos deixarei órfãos. Então ele cumpre esta promessa de voltar quando ele concede o Espírito Santo, quando é enviado o Espírito Santo. E isso, na visão dessas pessoas, gerou, portanto, o cumprimento da promessa. E a igreja, equivocadamente, começou a entender que seria uma volta pessoal de Jesus. E por isso ela comete esse equívoco até hoje. Por isso é que já são mais de 2000 anos e o Senhor Jesus não cumpre a promessa de voltar, porque na verdade ele já havia cumprido. Irmãos, isso não é fato. O texto aqui é claro, esse Jesus. O texto não se refere àquele que é o outro Consolador. O texto não se refere à terceira pessoa da Trindade. O texto não se refere ao Espírito Santo de Deus. O texto se refere a Jesus, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Quando o Senhor Jesus nos fala em João capítulo 14, que Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador, nós temos que entender que Ele está deixando claro ali que Ele enviaria outro. Em que sentido? No sentido de que não seria Ele, Jesus, a voltar. Mas esta palavrinha outro aqui no português, que não tem como ser traduzida de forma senão esta, ela não distingue outro igual ou outro diferente. No português, outro é outro. Se você tem um objeto e outro objeto, outro é outro, mas esse objeto é diferente desse objeto. A palavra traduzida por outro, aqui no nosso texto, João capítulo 14, é na verdade uma palavra grega, alós, porque no grego você tem uma palavra que significa outro diferente, e aí é heteros, diferente, daí heterogêneo, heterossexual, etc., diferente, é outro, mas é outro diferente. E você tem a palavra alós, que é outro, mas não é outro diferente. É como se você tivesse duas Bíblias exatamente iguais, e você diz, esta é uma, esta é outra. São distintas.
distintas, embora essencialmente iguais. Então o Senhor Jesus disse: olha, eu vou mandar outro Consolador que não é diferente, é essencialmente igual a mim, mas não sou eu. Então a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, 10 dias depois daqui, não é cumprimento da promessa da volta do Senhor Jesus. Porque aqui não é referência ao Espírito Santo, mas sim à pessoa de Jesus. Por isso, a volta de Jesus é pessoal. Ele é que virá, ele não mandará representante, ele não mandará alguém com procuração, ele não será substituído por ninguém, será exatamente ele. Portanto, essa primeira característica, ela é pessoal. Segunda característica, a volta do Senhor Jesus, sendo pessoal, é também física. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo modo como vistes subir, do mesmo modo como vistes subir. Então a volta do Senhor Jesus, além de pessoal, é física. O Senhor Jesus não voltará espiritualmente, não. Mas não é espiritual? Não, não é espiritual, não é física. Assim como o Senhor Jesus não ressuscitou espiritualmente. O Senhor Jesus ressuscitou fisicamente. A realidade do reino de Deus e do céu é uma realidade que envolve o aspecto da dimensão nossa como pessoas e seres humanos. Portanto, é uma dimensão que envolve aspectos físicos, tangíveis, palpáveis, sensíveis. O céu não é um lugar para almas penadas, ou depenadas, tanto faz. O céu é um lugar para pessoas, para gente ressuscitada em corpo. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, irmão, ao contrário do que no senso comum se estabelece, até mesmo dentro dos nossos arraiais, não foi fisicamente. O Senhor Jesus não ressuscitou numa forma fantásmica. Ele não era um ghost, ele não era, portanto, um espírito. Ele era uma pessoa plenamente com a sua natureza humana, inclusive com o seu corpo agora ressuscitado, glorioso, porém físico. Depois da ressurreição, Maria Madalena o abraça e ele diz: não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ela segurou o Senhor Jesus. Mas ele podia entrar em um recinto fechado? É claro que podia, porque ele estava agora com uma nova estrutura bioquímico-física, que a gente chama de gloriosa, adaptada à realidade nova do seu ingresso no céu. Depois de ressuscitado, quando os discípulos acanhados, temerosos, assustados, estavam fechados no cenáculo, o Senhor Jesus, sem abrir a porta, entra e se põe no meio deles. Que alvoroço que foi, como é que pode, o que aconteceu? Todo mundo achou, é um fantasma. E para muita gente, a ressurreição de Jesus não passa de um fantasma, não é fantasma não. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque tinha um indivíduo incrédulo, ou incredulidade abençoada e santa para a minha fé, que era Tomé. Eu, presta atenção, não estava aqui não, vocês falaram que ele veio aqui, mas eu não estava aqui não. Se eu não puser o meu dedo na ferida ali dele, eu não vou crer.
Senhor Jesus então aparece novamente, no mesmo contexto, e o Tomé agora estou vendo, mas será que, eu acho que parece um fantasma. Tomé, vem aqui, ponha o teu dedo e percebam que um espírito não tem corpo, sarca e ossos, óstea, e aí a turma da medicina aí, né? Osteoporose, osteopenia, é osso, que quando quebra, quem já viu cirurgia aí de ortopedista, é martelo, broca, arco de pua, parafuso, furadeira. Jesus disse, um espírito não tem corpo e ossos, como vede que eu tenho. E comeu depois de ressuscitado. Claro que não foi um sorvete de chocolate, nem um petit gâteau, mas comeu ali um peixe, mas comeu, gente. É coisa sensível. E foi para o céu assim. Portanto, a volta de Jesus será física. E é interessante, porque às vezes a gente não percebe isso. Eu já disse e vou reafirmar. A encarnação do Verbo não é temporária. Ele não foi um ser humano em sua plenitude por 33 anos. No momento em que ele se tornou como um de nós, assumiu a carne humana, Deus, na pessoa do Filho, se fez carne, esta realidade, este contingenciamento que ele se permitiu impor-se, não foi temporário, foi temporal, mas não temporário, porque ele permanece sendo quem ele é, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para todo o sempre, inclusive hoje, está à direita de Deus. Por isso, gente, é que nós dizemos que ele voltará. Por que ele voltará? Por um motivo obviamente lógico, rudimentarmente lógico, porque só volta quem não está. Se ele estivesse aqui, ele não precisava voltar. Então ele tem que voltar porque ele não está aqui. Não, mas Jesus está aqui. Não está, não. Ah, está, não está, não. Mas Jesus disse assim, espera aí. Eis que eu estou convosco todos os dias até... Exatamente, ele cumpre essa promessa. Porque ele cumpre o que ele disse em João capítulo 14. Eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro consolador. Eu estou convosco, mas ele estará em vós. Sabe por quê? Porque Jesus não pode estar em nós. Paulo diz que o nosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo. Não é morada de Jesus, porque Jesus mora, entre aspas, no céu, ao lado de Deus o Pai, de onde há de vir. Se há de vir, significa que precisa haver um deslocamento dentro daquilo que nós chamamos de categoria espaço. Por quê? Porque o Senhor Jesus não é ubíquo. Não há em Jesus, não no Verbo, não na segunda pessoa da Trindade, mas em Jesus, o Verbo encarnado, não há o atributo da ubiquidade ou da onipresença. O senhor está dizendo que Jesus não é onipresente? Exatamente. Mas heresia, não, heresia seria o contrário. Se ele estivesse aqui, irmãos, ele não precisava voltar. Por isso que ele voltará, irmão. Ele se deslocará, ele terá que vir. Ele terá que deixar o lugar onde ele está para poder estar neste lugar onde nós estamos. Hoje, quem está na igreja, quem nos torna um em Cristo, quem nos unifica em Cristo Jesus, quem nos torna de fato
um único corpo, é o Espírito Santo de Deus. Ele foi dado para isso, ele foi concedido para isso. Tem muita gente que não vai dormir hoje à noite. Não, mas não é possível, aquele negócio deu um nó na minha cabeça, acabou comigo. Irmão, é simples. Este Jesus que viste subir, da mesma maneira o vistes descer. Isso é movimento espacial. Significa que ele não está aqui. Ide, dizei a meus irmãos, eu irei encontrá-los na Galileia. Eu vou adiante deles. Eu não estou na Galileia. Eu estou na Judéia. Mas então como é que foi? Ele foi de jegue, foi a pé, foi de carruagem. Ele tinha uma nova dimensão, um corpo glorioso. O seu deslocamento é diferente, mas deslocamento, mesmo que diferente, é deslocamento. Então quem é que nós estamos esperando? Estamos esperando a Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, com a sua natureza humana. O Senhor Jesus foi para o céu com um corpo físico transformado, glorioso, e voltará com esse corpo físico e glorioso com o qual ele ascendeu ao céu. É pessoal, é física, é visível. Por quem estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, do modo como vistes subir. O Senhor Jesus voltará de forma pessoal, física e visível. Se fosse espiritual, você não veria. Porque espírito não se vê. Como Deus, o Pai, é puro espírito, eu só verei a Deus na face do Cordeiro. Mas nós, como Filipe, nós não, alguns, né? Muitos, como Filipe, insistem na premissa de que precisam ver o Pai. E discutem com Jesus, contendem com Jesus, mostra-nos o Pai, isso é o bastante. E Jesus, com a sua paciência, diz assim: Filipe, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? Você não entendeu ainda? E quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, toda a relação de vocês, discípulos, nossa como igreja, com o Pai se faz na mediação única e suficiente, permanente e eterna em Jesus. Nós veremos a face de Deus, ou veremos a Deus na face. Nós veremos a Deus na face do Cordeiro. E esse Cordeiro lá no céu tem nariz, tem orelhas, tem boca e tem olhos. A mediação é feita na pessoa do Senhor Jesus. E o texto diz que a volta dele será visível. Por isso ela é física e pessoal. Todos nós haveremos de ver. Isso significa, como diz o texto aqui, que não há volta, prestem atenção nisso, secreta. Não há volta secreta de Jesus. Portanto, deixem para trás o deixado para trás. Por favor, um cristão maduro, que conhece as Escrituras minimamente, não se pode deixar levar por uma literatura inconsequente, insustentável, chamada Deixados para Trás, muito menos um filme. Deixe para trás, porque aquilo ali está dizendo que haverá uma volta secreta de Jesus. Não, mas aí não é volta, aí é arrebatamento, é só você olhar lá que vai se chegar nessa realidade. Não, o senhor está confundindo tudo. Arrebatamento é uma coisa, volta de Cristo é outra.
São dois eventos, dois fatos distintos, porém concomitantes. Costumeiramente citar-me-ão o texto em que Jesus diz: dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Já começa a perguntar, e se os dois forem do Senhor Jesus, quem fica? Não se trata disso. É claro que se um... Não, você está falando que é claro. O texto não está dizendo, está dizendo o seguinte: um vai ficar, outro vai ser levado. Então eu tenho que entender e compreender as nuances do texto. Eu não posso ser tão infantil, para não dizer imbecil, e querer ler o texto dessa maneira. O que o texto vai dizer é o seguinte: dois estarão no campo, um será tomado... isso é arrebatamento aí, isso é arrebatamento. Assim será a vinda. O texto é claro, claríssimo, cristalino. A vinda do Filho do Homem. Arrebatamento é a tomada do povo de Deus. A volta do Senhor Jesus é a sua manifestação física, pessoal, visível. Que são distintos, porém concomitantes. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, onde ele corrige as deficiências da fé relativa à volta do Senhor Jesus, diz exatamente isso. Assim será o nosso encontro com o Senhor, referindo-se à volta do Senhor Jesus. Não há volta secreta. Não, Jesus vem sobre as nuvens e aí ninguém vê. Me mostra um texto nas Escrituras em que o Senhor Jesus volte nas nuvens, em que não há referência ao fato de que haverá uma grande farra, uma santa farra, uma bendita folia, com muita glória, com muito esplendor e majestade. Não há nenhum texto na Escritura que diga que quando o Senhor Jesus vier nos ares, será oculta a sua volta. Porque aí, irmãos, se nós admitirmos isso, nós já não temos mais segunda vinda, mas temos segunda volta. Porque são três vindas. Aquele veio, morreu na cruz, aquele veio nas nuvens e ninguém viu, e a outra que ele virá até a terra. Então são três. Não há isso na Escritura, irmãos. A volta do Senhor Jesus será visível, como viste. Mas como é que vai ser isso? O texto diz que até aqueles que o traspassaram. Como é que pode? E tem gente preocupada, como é que os que estão lá no Japão, se ele voltar no Brasil, vão conseguir vê-lo? Ele está falando disso não, ele está falando até aqueles que o traspassaram, já morreram há 2000 anos, os que traspassaram Jesus, mas esses também vão ver. Por quê? Porque a ressurreição, o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus são fatos distintos, porém concomitantes. Nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Ao contrário do que pode imaginar, a igreja cristã é uma igreja que envolve mistérios. Em verdade vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Ouvida a voz do arcanjo, canglor da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles não serão sucedidos, e nós não os precederemos. Juntamente seremos levados para encontrar o Senhor nos ares na volta do Senhor Jesus. Ressurreição, arrebatamento e volta. Três fatos distintos, porém concomitantes. A volta do Senhor Jesus é visível. Não há volta secreta do Senhor Jesus. Ele não é agente 86. Ele não trabalha em filmes de James Bond. Ele não é agente secreto. Quando ele se manifestar nas nuvens, será com toda a honra, glória e majestade. E aí vem a quarta característica, que é gloriosa. Da mesma maneira, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, do modo como viste subir. Como vai que ele subiu? Gloriosamente. E ele voltará em glória. Ele não retornará humilde,
ele não retornará pobre, ele não retornará como servo, ele retornará como Rei dos Reis, como aquele que tem na mão um cetro para reger todas as nações com um cetro de ferro, que com o sopro da sua boca vai destruir o falso profeta, a besta, o anticristo, lançando-os no inferno, para serem com Satanás, a grande serpente, o dragão, atormentados pelos séculos dos séculos, dia e noite, incessantemente. A volta do Senhor Jesus será gloriosa, do modo que foi a sua ascensão, ladeado por anjos, invocando a realidade da manifestação da glória do próprio Deus, como ele disse: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando nasceu paupérrimo. Ele nasceu, como diz o povo da roça, arremediado, não. Ele nasceu pobre. Não nasceu numa estrebaria, não. Ele nasceu numa gruta. Quem já esteve na região de Belém, pôde entrar onde os pastores guardam os rebanhos, são cavernas, onde não tem porta, árvores com espinhos, etc., são colocadas na entrada da caverna, para que os animais não saiam e os predadores não entrem. Foi ali que Maria deu à luz o Senhor Jesus, onde havia um coxo. Assim que Jesus nasceu, num coxo. Não, foi numa casa, os magos chegaram numa casa. Os magos chegaram dias depois, dias depois. Jesus nasce paupérrimo, humilhado. Quando Paulo fala em Filipenses, ele diz exatamente isso. Ele se humilhou, se esvaziou, se humilhou. Mas aí o que acontece? Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e etc. Quando o Senhor Jesus voltar, e o texto diz isso, será da mesma maneira que ele subiu gloriosamente, majestosamente, e todos hão de curvar os seus joelhos, pios e ímpios, justos e injustos, santos e não santos, condenados e declarados não inocentes, mas perdoados em Cristo Jesus, homens, anjos e demônios, todos dobrarão, entre aspas, os seus joelhos, e as suas línguas irão confessar esta verdade, de que Jesus Cristo é o Senhor, porque a sua vinda é gloriosa, é pessoal, é física, é visível, é gloriosa e é imprevisível. Senhor, será este o tempo em que restaures a glória de Israel? Não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A volta do Senhor Jesus é imprevisível, não vos compete saber. Prestem atenção, por favor, não é mera questão semântica, não. A maioria das pessoas diz assim, porque a volta de Jesus é inesperada. É inesperada para você, ô Beócio. Todo domingo, pelo menos 2 vezes por mês, eu me assento a essa mesa aqui e digo, eu faço isso até que ele volte. Eu estou esperando. A igreja está esperando. Como é que alguém vai dizer que a volta do Senhor Jesus é inesperada?
Se há uma coisa que a igreja espera, gente, é a volta do Senhor Jesus. Portanto, dizer que ela é inesperada é uma estupidez. Não, pastor, é só um equívoco. Que seja. Não diga que ela é inesperada. O que a Escritura diz é que ela é imprevisível. Portanto, pare de tentar ficar estabelecendo mostradores e marcadores em relação àquilo que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva. Não é nem do Espírito Santo e nem do Filho. O próprio Filho está dizendo: tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele é quem tem determinado o dia da volta do Senhor Jesus. E para nós, ela será sempre imprevisível. Não há como balizarmos, estabelecermos mostradores e indicadores deste fato. Ah, pastor, mas está perto, hein? Se você acha que está perto, mesmo que Jesus está voltando. Aliás, Jesus está voltando, irmão, pare com isso. Jesus não está voltando, não. Voltando é um tempo indicativo de ação em existência, em ocorrência. Se você diz que Jesus está voltando há um mês, está demorando demais, está vindo devagar demais, está longe demais. Onde é que a Bíblia diz que Jesus está voltando? Não diz, ela diz voltará. Então Jesus voltará, está voltando? Não. Não está voltando. Paulo diz que a nossa redenção está mais próxima hoje do que naqueles dias. É claro, tem 2000 anos que ele falou isso. Então, minimamente, a volta de Jesus tem que estar mais próxima hoje do que quando Paulo falou. É óbvio, é claro, é lógico, é basilar. Agora, isso não tem nada a ver com o quê? Com uma indicação de balizamento de tempo nosso para impor a ele alguma coisa. A volta do Senhor Jesus é imprevisível. Mas não tem jeito, mas não, eu acho que Jesus está voltando. Mas está muito perto. Se está muito perto, pare de gastar dinheiro com seus filhos. Como assim? Tire da escola. Por que está gastando dinheiro? Pagando R$800, R$900. Em São Paulo é quase R$2.000. Preço mais do que faculdade. Em escola particular para criança de 5, 6 anos de idade. E o cara vem para mim e diz: não, reverendo, porque Jesus está chegando. Meu amigo, você está gastando R$2.000 por mês no seu filho, cara. Ô, reverendo, você precisa na minha chácara. O que é? Eu plantei lá uns 5 pés de manga. Se fosse baiano, plantava mais ou menos assim, 2,5 metros de cada um, para esperar crescer e botar a rede, né? Mas peraí, cara, você está falando que Jesus está voltando, você plantou pé de manga? Que incoerência, que absurdo, senhor. Sabe quantos anos vai levar para você chupar o pé, manga desse pé aí? Jesus vai voltar muito mais pelo que você está falando. Não, reverendo, não é bem assim não. Claro, você está falando. Irmãos, tirem da cabeça essa questão. O que está falando? Estou falando que Jesus não volta amanhã. Mas você não pode falar isso, a Bíblia proíbe. Não, a Bíblia me proíbe dizer quando é que ele volta. Quando ele não volta, a Escritura me diz que eu posso falar. A Bíblia diz que não volta, por exemplo, sem que algumas coisas aconteçam. O Evangelho seja pregado a toda a etnia, em testemunho para todas as nações. Há cerca de mais de 1.100 etnias sem nada do Evangelho. Sem nada do Evangelho. Então, a menos que amanhã essas etnias tenham ouvido alguma coisa do Evangelho, o Senhor Jesus volta. E mesmo que elas ouçam, não significa que ele volta no dia seguinte, nem no mesmo dia. Ele diz que primeiro tem que se manifestar o homem da iniquidade. Aqui João chama de anticristo e Paulo chama de homem da iniquidade. Ele não se manifestou, porque no dia que se manifestar todo mundo sabe quem é. Mas já nasceu, né, reverendo? Se ele já nasceu, eu vou saber, o cara... Vou marcar, começo eu a estabelecer balizamentos. Ele não nasceu, não está agindo por quê? Porque se ele estivesse agindo, nós sabemos como ele vai agir. E o que vai acontecer? Vai desencadear uma grande tribulação que nunca se viu na terra. E como consequência dessa grande tribulação, uma apostasia imensa em relação ao povo de Deus. Isso não aconteceu, gente. E Paulo diz: a volta do Senhor Jesus não acontecerá sem que primeiro
aconteçam essas coisas, elas não aconteceram. Então significa o quê? Irmãos, consolai-vos uns aos outros com a volta do Senhor Jesus e não angustiai-vos uns aos outros. Os pregadores hoje em dia, irmãos, que nos falam sobre a volta de Jesus, angustiam a igreja. As pessoas ficam angustiadas. É um terrorismo espiritual tremendo. Ó, Jesus está voltando, ó, cuidado que Jesus volta, hein? Olha, essa noite, como é que você está? Porque Jesus está voltando. Se o Senhor Jesus voltasse amanhã, reverendo, o que eu só faria? Exatamente o que eu tenho feito desde a minha conversão. Até porque não é a minha determinação de conduta que vai me fazer ir ou deixar de ir para o céu, mas é a graça de Deus revelada em mim, pelo sangue que está sobre mim, posto pela graça de Deus como sinal da aliança de Deus, desde toda a eternidade, irmãos. Então, a volta do Senhor Jesus é imprevisível. Preste atenção nisso aqui. Irmãos nossos, de forma não adequada, não correta à luz das interpretações bíblicas, dizem o seguinte: o Senhor Jesus vem secretamente. Primeiro já vem secreto, já está fora. E então a igreja é arrebatada. E ela fica 7 anos no céu, e 7 anos de tribulação. Aí você pergunta assim, mas peraí, são 7 anos cravados? Não, 7 anos. Porque aí vem 300 e tantos dias, não sei o quê, dois tempos mais meio tempo, aquela coisa toda, aquelas contas todas, que nós já conhecemos sobejamente, que infelizmente isso alastrou na igreja de uma certa maneira que é impressionante, as pessoas só acham que é isso mesmo e pronto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem. A igreja arrebatada, 7 anos de tribulação, depois de 7 anos de tribulação aqui, muita gente tendo segunda chance, nunca vi isso na Escritura. Eis o noivo, acabou a chance, a porta foi fechada, mas esses irmãos complacentemente dão 7 anos de chance para esses irmãos aí. Não, mas vai ser muito difícil, reverendo. Bom, a igreja arrebatada, 7 anos de tribulação, que depois de 7 anos de tribulação, aí Jesus volta. O que eu fiz? O que eu fiz? Estabeleci balizadores, indicadores e marcadores de tempo para a volta do Senhor Jesus. Se são 7 anos, quando é que o povo sumiu? Irmãos, quando eu me converti, me deram eu ia falar sacana, mas não posso usar essa palavra porque é um absurdo. Mas uma porcaria de um disco chamado Última Trombeta. Tem alguns mais velhos aí que riram assim, meio amarelo, né? Discozinho terrível, angustiante, aflitivo. Você ouvia aquele negócio, você não dormia. Onde é que está o consolar-vos uns aos outros? A volta de Jesus é consolador para nós crentes, mas aquilo angustia. Sabe por quê? Avião sem seus pilotos voam para... Isso é outra música, né? Presta atenção. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição, o rei está voltando. E a gente canta isso, mão para cima, glória a Deus, aleluia, até chora, né? Irmãos, presta atenção. Escritura, lê a Escritura, analisa a palavra. Se então são 7 anos de tribulação e depois de 7 anos Jesus volta, dia 1º de abril, os pilotos sumiram, os motoristas não, né? Os condutores dos trens desapareceram, trens descarrilharam, aviões caíram, motoristas sumiram, os ônibus, os navios se afundaram, aquela confusão toda. 1º de abril, não é 1º de abril, mentira não, dia 1º de abril. 1º de abril de 2020. Quando é que Jesus volta? 1º de abril de... Pronto. É imprevisível? Deixou de ser. Presta atenção, irmãos. A volta do Senhor Jesus é imprevisível. Não é possível você prever, antecipar, estabelecer marcos determinativos da manifestação da volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é pessoal, é física, é visível, é gloriosa
e é imprevisível. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso traz para nós, irmãos, consolo, paz no coração, porque sabemos que a nossa reunião com Ele, nosso encontro glorioso com Ele, na sua volta esplendorosa, pessoal, física, visível, gloriosa, não se baseia nos nossos méritos, nem nas nossas obras. Como o apóstolo Paulo nos ensina, se nós o rejeitamos, ele nos rejeita. Porém, se formos, e não devamos ser, mas se formos infiéis, ele permanece fiel, não a você e não a mim. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. E ele disse: os que são meus, ninguém os arrebata da minha mão. E aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu vou deixar para trás. Graças a Deus pela volta do Senhor Jesus, nossa esperança e nossa certeza. Por isso nós celebramos a Eucaristia ou a ceia do Senhor.